Guardiões da Humanidade, psicogênese, paranormalidade, urbanizações, viagem astral, cura psíquica, psicografia. Robson Pinheiro apresenta Radar Net Físico. Olá minha gente, eu sou Robson Pinheiro, mais um vídeo aqui para vocês. Como eu falei antes, estou gravando por ordem em que as histórias impactaram em minha vida, né? Muita gente pode achar assim, mas essa aqui foi muito grave, tinha que ser a principal, né? Por mais grave que seja, o impacto da história é outro, de acordo com o momento nosso. Então esse é o vídeo número 3 de uma história que ocorreu comigo quando eu fiz uma viagem juntamente com o meu editor, Leonardo Moller. Estava no momento que precedia a psicografia do livro Legião. Então, só para contextualizar vocês, é um livro que marcou profundamente a questão do conhecimento, da divulgação no movimento espiritualista brasileiro e marcou profundamente até o estilo da minha psicografia, que a partir desse livro se modificou completamente. Então, antes da psicografia do livro Legião, nós fomos fazer uma viagem à cidade do Recife, capital de Pernambuco, e nós não sabíamos ainda, eu principalmente não sabia que iria psicografar o livro e em que circunstâncias iria psicografar esse livro. Mas por certo que o plano extrafísico já sabia disso, pelas movimentações que ocorrem em torno do médium durante o período que precede, né, que antecede, e o próprio período da psicografia em si. Chegando no Recife, no segundo dia que estávamos em Recife, nós estávamos hospedados na casa de um grande amigo que recém desencarnou, e assim que entramos no quarto, notamos que tinha alguma coisa muito estranha, e nós tínhamos o hábito, o Leonardo e eu, de não viajarmos, não chegarmos em ambiente algum sem antes a gente fazer um sistema de defesa energética, uma limpeza energética no ambiente, e só depois então que a gente ia desfazer as malas, as nossas roupas e tudo. Nesse dia, contudo, ocorreu diferente, foi a primeira vez que isso ocorreu de maneira diferente. Nós chegamos e fomos recebidos com muita festa por todo mundo, tinha umas 20 pessoas, e nos envolvemos com essas pessoas, com a alegria de todas elas. São pessoas que até hoje eu tenho assim, com uma enorme gratidão em minha vida, pessoas que ainda hoje fazem parte da minha vida, e nós nos envolvemos de tal maneira que nos esquecemos sequer de fazer uma prece. E esquecemos também que a gente estava fazendo um trabalho de desbravamento mesmo. A gente ia ficar 30 dias em viagem, fora de casa, pelo Nordeste brasileiro, para fazer palestras e abrir campos mais, workshops e psicografia, uma série de coisas. Assim que entramos no quarto, então, esquecidos de fazer a limpeza energética no ambiente e os campos de proteção que aumentava a nossa imunidade energética e espiritual, eu fui logo me deitando. Eu caí sobre a cama e o Leonardo na outra cama. Assim que a gente deitou, o Léo começou a dar mostras de inquietação, como se alguma coisa estivesse mexendo com ele, e profundamente incomodado. Ele se levantou, a hora que ele se levantou, aí eu vi uma barata passando no rosto dele e abrindo no rosto, no lado direito, uma ferida. Imediatamente a ferida foi se abrindo no rosto dele e ele tentando espantar a barata, espantado. E a pouco nós vimos várias outras no chão. Interpretamos aquilo como se fossem baratas mesmo, comuns, físicas mesmo, como realmente eram baratas, né? Físicas, mas eu nunca havia visto alguma coisa nessa dimensão de abrir uma pústula no rosto dele e foi abrindo diante da gente, assim, ele tocando, ele entrou em desespero completo, e nisso eu comecei a sentir uma dor incrível no períneo, e aí eu falei assim, Léo, eu estou sentindo uma dor violenta em mim, mas violenta, e de relance eu vi o José Kleber, mas assim, muito rápido, à nossa frente, e ele só fazia isso aqui para mim, com a mão assim, e aí o Léo começou a gritar, a dona da casa, uma grande amiga nossa, veio esmurrando a porta e tudo, o que houve, e nós vimos o rosto do Léo naquele estágio e eu já rolando de dor imediatamente. Aí, o que nós fizemos? No outro dia eu procurei um médico para ver a dor que eu estava sentindo e descobri que existia uma bola assim entre as pernas que quase cabia na minha mão. Eu achei aquela coisa estranha, mas o médico falou assim, vamos observar 3 dias, você vai tomar esse antibiótico para a gente ver.
e me encaminhou para um especialista. O Léo também procurou o médico, foi olhar o que ocorreu no rosto dele, do lado direito, e depois de alguns dias a gente tinha que viajar e eu já tinha palestras marcadas. Eu já não aguentava de dor durante esta palestra. E mais 2 palestras assim eu já comecei a falar sentado, eu não aguentava mais ficar em pé, porque a dor, assim, numa dimensão de 0 a 10 era 13, por aí. E eu falava assim, Léo, eu tenho que aguentar, porque não tem como desfazer isso tudo. Ele falou, vamos voltar para Belo Horizonte. Eu falei assim, não dá, porque já marcamos com as pessoas, estão aguardando, mas vamos explicar que você não está bem de saúde. Ninguém sabia de onde vinha aquele mal e aquela dor lancinante no períneo, na região do períneo. E eu peguei assim, não dá. Depois de 3, 4 palestras, eu não conseguia falar. Geralmente eu falo 1h30, 2, tranquilamente, ou até mais. Eu não aguentava chegar a 50 minutos, 40 minutos falando, eu tinha que parar as palestras. Resolvemos voltar e o Leonardo falou assim, vamos fazer uma evocação para os espíritos e ver o que aconteceu. E nisto decidimos então mandar uma circular para as outras casas espíritas que nós iríamos visitar e a partir daí suspendeu as palestras e tentamos voltar para Belo Horizonte. E aí foi um caso gravíssimo nesse momento. Evocamos um pouco antes os espíritos, José Kleber falou assim, vocês receberam um ataque energético de grave escala e o objetivo era matar o Robson, E como você estava junto, você pegou uma parte, né, o que a gente diria aqui em Minas Gerais, uma rebarba dessa energia, porque foi montado dentro daquele quarto que a gente estava, que nós não fizemos limpeza energética e nem fizemos uns campos de proteção, porque nos envolvemos tanto na amizade e no carinho das pessoas que esquecemos disso. Foi a primeira vez em mais de 10 anos de viagem, naquela época, que isso ocorria. E aí José falou assim, eu entrei à frente do impacto e absorvi 80%. O que chegou em vocês foi menos de 20%. E, na verdade, foi montado uma estrutura com irradiação de Césio 14, no plano extrafísico, no plano inferior do umbral. E magos negros estavam projetando isso em mim, diretamente. O José Kleber absorveu 80% desse impacto. Mas ele tendo absorvido 80%, os 20% restantes foram suficientes para destruir a minha saúde. E até hoje eu tenho resquícios bem graves mesmo, limitações bem graves a respeito disso. Mas o interessante disso é que nós tentamos voltar para Belo Horizonte, nesse ataque energético, que eu considero um dos mais intensos que eu sofri, mas o impacto sobre mim, sobre a minha reação diante disso, foi de confiança nos espíritos. Em momento nenhum me deu medo. Eu falei assim, bom, vou enfrentar essa situação e descobrir que espírito está envolvido nesta situação. E fomos então para o aeroporto dos Guararapes, em Recife, e tentando embarcar para Belo Horizonte. Quando a gente chegou no aeroporto dos Guararapes, todos os voos foram cancelados, misteriosamente cancelados. Eu falei assim, meu Deus, como que vai fazer? Ficamos umas 3 horas, que sempre aquela promessa, não, vai liberar. Então, ao invés de voltarmos para o local onde estávamos hospedados, ficamos no aeroporto. Até que nós tentamos ver assim, então vamos procurar uma passagem para outro lugar que não seja para Belo Horizonte. Aí, na hora, um dos guardiões falou assim, os espíritos das trevas estão tentando travar de todo jeito o seu retorno, porque lá em Belo Horizonte, a equipe nossa, a equipe de médiuns já estavam reunidos para dar o suporte energético para a gente voltar, porque tudo que a gente fazia para retornar a Belo Horizonte não conseguíamos. A Sônia Diniz, que era a presidente da Casa Espírita, reuniu uns 20 médiuns e falou assim, venham direto do aeroporto para o centro. Nós não sairemos do centro enquanto vocês não chegarem aqui. E o ataque foi constante. E aí nós tentamos para Belo Horizonte, não conseguimos, falando, então vamos para o Rio de Janeiro. De lá, quem sabe, a gente encontra um voo para Belo Horizonte. Depois de 4 horas de espera, nós conseguimos um voo para o Galeão. E nunca vi tanta turbulência que aconteceu, e eu viajando com dor, o Leonardo com uma faixa aqui, assim, um espaladrapo com curativo, porque a ferida tinha aberto no rosto dele, de uma maneira misteriosa, né, para os padrões convencionais, e chegamos no aeroporto do Galeão. Chegando lá, vamos procurar um voo, então, para Belo Horizonte, fechado Confins, todos os voos que a gente tentava para outras cidades não davam certo, vamos para Brasília, então,
Quem sabe de Brasília a gente consegue para Belo Horizonte. Suspenderam todos os voos de Brasília, também do mesmo jeito. E ocorreu que, nesse momento, um dos guardiões se manifestou dentro do aeroporto do Galeão, incorporou em mim e veio falando com o Leonardo. Eu me lembro que eu estava me dirigindo para o banheiro, bem lentamente, segurando num carrinho, daqueles carrinhos de aeroporto, porque eu não aguentava andar sozinho. O Léo com as malas nossas, que a gente fez uma viagem que supostamente deveríamos ficar durante um mês. Então era muita coisa que a gente estava levando, entre livros e tudo mais. Eu falei assim, deixa eu escorado no carrinho, que eu não estou aguentando andar, e ia para o banheiro. Quando eu cheguei na metade do caminho, o guardião me assumiu dentro do aeroporto e voltou andando sem o carrinho e conversou com o Leonardo. Vocês estão em pleno ataque energético em função do trabalho espiritual que será desenvolvido a partir daqui. É um grupo de magos negros e de cientistas que estão querendo impedir o trabalho que vai ser feito. E o Léo interpretou o trabalho que haveria de ser feito como uma coisa mais generalizada, porque não sabíamos da psicografia da trilogia O Reino das Sombras, nem sonhávamos a respeito disso. Eu sei que a nossa viagem, que deveria demorar 3 horas de Recife até Belo Horizonte, ela demorou 24 horas para a gente conseguir chegar em Belo Horizonte. Tanto que tivemos que pernoitar no Galeão, num hotel que tem ali mesmo no anexo, e no outro dia que conseguimos chegar e fomos direto para a casa espírita, e o pessoal já me recebeu com a maca do lado de fora, me colocaram na maca, eu com muita dor, uma dor intensa, e aí eu já fui atendido de uma vez, foi abordada a questão espiritual através da apometria e reforçadas nossos campos de defesa. Após isso, eu procurei um médico especialista, e o médico, a primeira coisa que ele falou comigo, ele falou assim, você sofreu alguma espécie de radiação? Eu falei assim, não, que eu saiba, não. E ele falou assim, mas só uma radiação para explicar o que aconteceu com você. Você está com uma fístula complexa que enraizou dentro de você como se fosse galhos de várias árvores, assim, de uma árvore. E aí, essa fístula não tem como abordar de uma maneira tranquila, você vai ficar com resquícios. Eu acabei fazendo, depois de muita coisa, estou resumindo para vocês a situação, eu fui para Campinas e fiz uma cirurgia, e a cirurgia ficou aberta 2 anos, ela não se fechava. Até que tive que fazer 2 corretivos cirúrgicos, mas durante esse período da cirurgia é que ocorreu misteriosamente, né, a psicografia do livro. Até então, a minha psicografia ela ocorria de uma maneira mais comum, como ocorre com os médios. Eu sentava, fechava os meus olhos ou apagava as luzes para não interferir no processo da psicografia e escrevia naturalmente, e depois eu lia o conteúdo da psicografia. A partir desse momento, houve uma mudança total. Eu fiquei 9 meses de cama, sofrendo muita dor, e os remédios não adiantavam para a dor, porque a fístula ela sangrava e saía pus também da fístula. Então tinha que fazer todo dia, 3 vezes no dia, um curativo. E eu ficava de barriga para baixo, porque não aguentava sentar. Nessa época eu morava no bairro Minas Brasil, em Belo Horizonte. Um período que foi intenso demais. Um belo dia, o Ângelo Inácio apareceu para mim, no meio disso tudo, e falou assim, olha, eu não sou médico, então não tenho como eu curar você. E nós já estamos providenciando questões energéticas para te auxiliar, mas não temos condições de tirar esses efeitos, porque já foram para o corpo físico. Mas eu tenho uma solução, vamos distrair o seu cérebro, uma vez que a dor é uma impressão do seu cérebro, do seu sistema nervoso. O que eu posso fazer? Eu vou desdobrar você e levo para determinada região do plano inferior, porque eu quero escrever um livro. Eu falei assim, mas Ângelo, não tem como sentar. Ele falou assim, não, eu converso com o Marcos e com o Leonardo e resolvo essa situação. E é isso que eles arranjaram alguma coisa para colocar debaixo da minha cabeça, assim, no meu queixo, porque eu estava de barriga para baixo, e 2 almofadas aqui debaixo dos braços, e colocaram o computador. E aí eu comecei a desdobrar e visitar as regiões inferiores. Enquanto eu estava desdobrado, eu não percebia a dor, e o Ângelo incorporado em mim psicografava aquilo que eu estava vendo. Então ele fazia uma projeção dele e acionava o meu sistema nervoso à distância, junto com o espírito Jamar, Vatab, Pai João, e aí o livro Legião foi escrito em 10 dias de psicografia comigo, deitado nessa forma que eu relatei.
E foi só então, depois que a gente foi ler o livro, que eu falei assim, deixa eu ler o que está sendo escrito, porque era um conteúdo muito intenso, e eu fui entender o que ocorreu comigo. Aqueles espíritos que a trilogia Reino das Sombras fala a respeito deles, não queriam que isso fosse levado a público. E lógico que eles já sabiam de alguma maneira, porque eu já estava desdobrando anteriormente, vendo várias cenas, mas eu não ligava uma cena com a outra. Então eu não sabia que aquilo fazia parte de um livro que eu iria psicografar. Eu já desdobrava alguns meses antes, mas eu não tinha noção que eu iria psicografar sobre aquele tema. E eles sabiam disso, né? E nesse período me veio à mente aquilo que José Kleber me falou em 97, quando eu tive um outro problema de saúde mais intenso, e ele falou comigo que não permitiria que eu psicografasse um livro sem experimentar o conteúdo dele, do próprio livro, senão ele se envergonharia de mim. E eu falei assim, poxa vida, essa experiência foi marcante. Eu fiquei 9 meses de cama, e aí nesses 9 meses que eu fui entendendo os detalhes do que ocorreu comigo e o tanto de proteção que eu tive, que era para eu ter desencarnado no Recife. E o Leonardo voltaria para casa e teria um acidente. E nesse mesmo período, a editora já estava marcado um grupo de espíritos rondando a editora, para que a editora em Belo Horizonte fosse assaltada, e isso tudo foi abortado pelos guardiões. Lógico que eu fiquei com esse resquício, mas como o José falou, foi menos de 20%, porque ele absorveu o impacto todo, e ao longo dos anos é que eu fui fazendo tratamento, e até hoje estou em tratamento, mas super grato aos espíritos, e me desenvolveu um senso de responsabilidade muito grande. Desenvolveu em mim um senso de firmeza e de propósito. Eu não desisto. Eu coloquei na minha memória, não desisto. E vou até o fim, mesmo que eu chegue aleijado, amputado de alguma maneira do outro lado. Falei com os espíritos, confia em mim, se eu dei minha palavra, eu não volto atrás, mesmo que eu esteja estropiado, que eu esteja amputado as pernas, enquanto tiver um braço livre, esse braço vai psicografar sozinho. E isso determinou, então, a partir daí, um avanço de qualidade no material psicografado, na resposta dos espíritos à psicografia, porque desenvolveu coragem em mim. E aí, a hora que eu desenvolvi isso, os espíritos falaram assim, você passou no primeiro teste. Então, agora você está preparado, porque a gente vai fazer um trabalho em larga escala. E aí, o Jamar, Vatab, Kiev, Dimitri, Semiramis, Astrídeos, os guardiões superiores começaram a se chegar e começaram a compartilhar comigo os projetos dele, que mais tarde viria ser estruturado com o Colegiado de Guardiões da Humanidade. O restante dessa história, só para quem participar do Colegiado de Guardiões vai saber, e as implicações. Isso é para que vocês saibam desses impactos, dessas histórias e como os espíritos nos amparam e como eu, principalmente, eu não tenho absolutamente nada a reclamar dessa equipe, somente de agradecer, mesmo passando por isso, mas estou disposto a passar 10 vezes mais se for necessário. Este impacto serviu para mim desenvolver coragem, determinação, firmeza e não ter medo de ninguém, seja encarnado ou desencarnado. Porque você, poxa, depois de passar por isso, não tem como você falar assim, eu vou me eximir do trabalho, eu vou me acovardar. Não, de forma alguma. Desenvolve na gente uma resistência energética, uma resistência espiritual extraordinária e graças a isso, a esses aparentes tropeços, é que a gente consegue desenvolver aquela situação íntima em que dá condições para os espíritos trabalharem através de nós, principalmente os guardiões superiores, a quem eu agradeço imensamente por terem tanto diminuído o impacto dessa energia contrária, quanto me preservado de outros mais intensos, né? O restante dessa história eu conto para vocês quando estiverem no Colegiado de Guardiões da Humanidade. Um grande beijo, um grande abraço em todos vocês. Se você quer saber o significado dessas histórias de vida, de desdobramento, de trabalho com os guardiões superiores, fique atento. Entre em contato com o Colegiado de Guardiões da Humanidade, faça a sua inscrição, entre em contato com guardiõesdahumanidade.org, guardiõesdahumanidade.org, deixe o seu e-mail ali registrado e imediatamente você receberá
uma mensagem, um e-mail falando sobre o lançamento mundial do Colegiado de Guardiões da Humanidade. Aí sim você poderá participar desta história de vida e de outras histórias junto com os Guardiões, e você saberá o valor de trabalhar com essa equipe extraordinária que são os Guardiões da Humanidade.